Ora, muito bom dia para todos desde a Califórnia. Good morning, everyone. Welcome to another event of PBBI, the Portuguese Beyond Borders Institute from Fresno State. É com muito gosto que estamos convosco desde a cidade de Fresno, desde a Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, com este evento que já havíamos anunciado há alguns dias. É para mim um grande prazer, diria mesmo uma honra ter, portanto, este convidado aqui, diretamente desde o arquipélago dos Açores, uma pessoa subejamente conhecida, felizmente não só no arquipélago e em todo o território nacional português, mas também além das fronteiras, portanto, que os homens e as mulheres desenharam há uns anos atrás e, portanto, que ainda seguimos. Mas além, portanto, particularmente na diáspora, Joel Neto é subejamente conhecido pela nossa comunidade, muito em particular, talvez, obviamente, pelos seus livros, mas também pela sua colaboração na imprensa. Antes de começar, mais uma vez eu queria dar-vos as boas-vindas. Our session today is going to be strictly in Portuguese, so thanks to those students who are following us, and hopefully you will find it enjoyable as well as learn some Portuguese. Portanto, a nossa sessão será, como eu disse, hoje em português. Temos que agradecer à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à California Portuguese American Coalition, obviamente ao Instituto que está a promover a mesma, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Tenho também de agradecer, portanto, às várias páginas no Facebook que estão a transmitir e aos 32 grupos que se prontificaram e que pouco a pouco começamos a aparecer em todos. Muito obrigado a todos. Joel Neto nasceu em 1974, é autor, entre outros, dos romances Arquipélago e Meridiano 28, dois excelentes romances, bem como dos diários A Vida no Campo, que lhe valeram o grande prémio da AP, da Associação Portuguesa de Escritores. Nasceu e cresceu na Ilha Terceira, passou 20 anos em Lisboa, onde escreveu para quase todos os grandes jornais nacionais e onde também publicou vários livros, e regressou aos Açores em 2012. Vive desde então no lugar dos dois caminhos, eu estou a ler obviamente o livro, na freguesia da Terra Chã, onde cuida, e adoro esta parte, onde cuida de um jardim, um pomar, dois cães e um bebê. Publica, portanto, semanalmente na Notícias Magazine, a coluna Pai aos 50, de que eu falava com o Joel antes de nós começarmos, e vamos falar da mesma. Obviamente está constantemente com colaboração em vários programas de televisão, na rádio, vários órgãos da comunicação social, mas a crónica, a série de crónicas Pai aos 50 é excelente. E vamos falar, temos o Joel para falar tudo isto e mais alguma coisa, mas essencialmente deste livro que foi recentemente lançado no Arquipélago dos Açores, de uma forma muito diferente, não usual para lançamentos de livros, particularmente na nossa região, que é muito tradicionalista, em que normalmente tem que haver um apresentador a falar bem do livro, e obviamente que vai falar bem, porque não está ali para falar mal. Joel, primeiro, sobretudo, muito obrigado, parabéns por tudo o que fazes, parabéns por ser quem és, parabéns pela dignidade que dás à escrita, açoriana e portuguesa, e também já traduzida, e obrigado por nos cederes este espaço, o teu precioso tempo. Muito obrigado, eu tenho muito gosto, obrigado ao Diniz e a todas as instituições, obrigado pelas tuas palavras, que são manifestamente exageradas. Não são, não são. Mas aqui estamos, obrigado a todos os que nos estão a ouvir, um pouco por toda a Facebookosfera e por todo o mundo. E vamos a isso, é uma conversa, não é? Vamos conversar. É uma conversa, aliás, está a ser também gravada para o nosso arquivo das histórias orais, como sabes, é um dos nossos objetivos na criação deste instituto, é criar um arquivo para as histórias orais da nossa diáspora na Califórnia, e a nossa diáspora, para mim, não é só aqueles que emigraram, é também aqueles que ficaram. A gente às vezes fala muito, aliás, precisávamos de um romance a tratar daqueles que ficaram, porque eu costumo dizer que a minha vida foi substancialmente mudada, não é? Com a minha vinda para os Estados Unidos com 10 anos com os meus pais, mas a vida da minha avó, que quase que me criou desde o berço, também ficou muito mudada. Portanto, muitas vezes a imigração mudou os dois lados do Atlântico. Aliás, trataste disso no livro sobre a base das lares de uma forma diferente, não é?
Uhum. Joel, mas vamos falar primeiramente e sobretudo sobre este livro. Como é que apareceu a ideia, portanto, da coleção Fundação Francisco Manuel dos Santos, Jennifer ou a Princesa da França? Eu digo Jennifer, a americana, não é? Mas ela é francesa, ela tem ou a Princesa da França, e como subtítulo As Ilhas Realmente Desconhecidas. Como é que apareceu este projeto? Aliás, o livro conta um bocadinho isso, mas como é que apareceu este desejo de escrever este livro? Na verdade, ela é uma portuguesa açoriana dos Açores, que sonha ser francesa porque sonha ser e estar noutro sítio qualquer que não naquele onde está. Bom, o convite para este livro foi feito há muitos anos já pelo António Araújo, que na altura estava a começar o trabalho como editor e diretor de catálogo e coleções da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desde o início do projeto dele, que ele queria ter os Açores no catálogo. E na altura eu vinha do meu primeiro sucesso comercial e crítico de monta, que era o Arquipélago, em 2015, e o António ligou-me a dizer que gostava de ter um livro sobre os Açores. Seria aquilo que eu quisesse, abordaria os Açores no contexto, na perspectiva, no ângulo que me ocorresse. E eu aceitei imediatamente, até porque o catálogo, embora estivesse a começar, já tinha, não apenas tinha a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que era altamente prestigiante, mas já tinha uma série de autores que eu respeitava e que manifestamente comunicavam, todos eles juntos, que aquele era um trabalho sério e que nos ia orgulhar de fazer. Aceitei de imediato, mas durante muito tempo lutei com dúvidas sobre como abordar aquilo que eu não apenas queria, mas sobretudo sentia que precisava de abordar. Eu tinha voltado para os Açores na altura há 3, 4 anos, depois de 20 anos em Lisboa. Durante todo o tempo que tinha vivido em Lisboa, tinha sido açoriano de serviço, nos jornais onde trabalhei, no mundo da literatura, tinha sido sempre o açoriano de serviço, ou um dos açorianos de serviço, mas no sítio onde não havia mais nenhum, pelo menos o açoriano de serviço. Amava profundamente os Açores e agora eu tinha um dilema. Os Açores que eu mitificara, que eu conhecia, que eu amava e a que eu tinha voltado, conviviam com outros Açores ainda, que eram os Açores não da esperança, como eram para mim, e como seriam para ti, e como seriam para provavelmente a grande parte dos nossos ouvintes e espectadores, mas eram, pelo contrário, os Açores da desesperança, eu diria até do desespero, da impossibilidade, da pobreza absoluta e da total improbabilidade de que alguém pudesse vencer a condição de vida dos seus pais. No fundo, não apenas tinham sido no passado, mas continuavam a ser o exato oposto daquilo a que se chama o sonho americano. O que é o sonho americano é a franca possibilidade que nós temos, se quisermos, se trabalharmos, se formos dedicados ao nosso, se tivermos ética laboral, se formos dedicados àquilo que fazemos, de termos uma vida melhor do que aquela que os nossos pais tiveram. E os Açores eram esses Açores, parte dos Açores, a parte que eu descobria e que não coincidia com os Açores que eu conhecia, eram exatamente o oposto. Ou seja, era impossível a alguém que nascesse pobre vir a ter uma vida melhor do que a vida que os seus pais tinham tido. Ora, isso angustiava-me profundamente. E depois eu perguntei-me, mas como é que é possível que isto não esteja espelhado em lado nenhum? Como é que é possível que ninguém aborde esta situação, mas mais do que isto, que não haja sequer um lugar onde esta matéria esteja coligida? Mas havia um lugar. E na verdade não havia só um lugar.
havia muitos lugares. Em todo o lugar onde houvesse estatística, havia dispersas estatísticas que provavam que os Açores estavam na cauda de Portugal e inclusive na cauda da Europa em muitos aspectos. No domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio das violências, no domínio das dependências, no domínio da economia. Nós estávamos na cauda de tudo o que era mau, na cauda de tudo o que era bom e no topo de tudo o que era mau. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Salvo, talvez, a qualidade do ar, onde nos Açores, em 2012, ainda estávamos no topo, a melhor qualidade do ar do país. Neste momento já não estamos. Também já não temos a melhor qualidade do ar de Portugal. Pelo contrário, liderávamos no abuso sexual, na violência doméstica, no alcoolismo, na gravidez na adolescência, liderávamos no abandono escolar, no insucesso escolar, no absentismo escolar, liderávamos no alfabetismo, liderávamos, enfim, em todos os indicadores de subdesenvolvimento humano de que nos pudéssemos lembrar, inclusive no suicídio jovem, portanto, nas doenças mentais em geral e, evidentemente, na esperança média de vida. Ou seja, alguém saudável nos Açores vivia, apesar disso, menos 2, 3, na verdade, até 4 anos a menos, em regra, em média, do que no resto do país. Ora, eu entendi que isto era uma tragédia humana. Só que ninguém estava a coligir esta informação. Ela saía nos jornais, dispersa, uma notícia aqui, uma notícia ali, mas ninguém pegava nestas estatísticas todas, ninguém pegava nos recortes e dizia, meus amigos, estes 3 recortes que aqui estão são simultâneos. Os Açores lideram no abandono escolar, lideram na violência contra as mulheres, lideram no alcoolismo. Atenção, mas isto é sempre os Açores. Isto é sempre os Açores. E quantos mais papelinhos nós fôssemos juntando, eram sempre os Açores. E ninguém, repito, ninguém, nenhum político, nenhum organismo público, nenhum organismo privado, nenhuma fundação, nenhum jornal, ninguém nos Açores, em Portugal ou na diáspora, fazia a coleção desta matéria. Ora, eu entendi que podia desempenhar um papel afinal importante. Nós às vezes entendemos que os escritores são pessoas incríveis. Os escritores são pessoas como as outras. Não, têm muitas dúvidas, têm muitas incertezas, lidam bem com as palavras. Mas havia uma coisa que eu podia fazer que era verdadeiramente especial. E que era dizer aos açorianos, meus amados concidadãos, vamos despertar para uma realidade tenebrosa, que é, se vocês forem pobres, como eu nasci pobre, a probabilidade de os vossos filhos terem uma vida melhor do que a vossa é mais pequena do que a de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Eu consegui suplantar a pobreza dos meus pais, nasci de classe média-baixa, numa família que depois empobreceu, eu consegui suplantar essa condição por uma sorte infinita. Nem por uma sorte, por uma combinação de sortes, acasos, algum trabalho, evidentemente, talvez algumas condições particulares, minhas, mas muita sorte. E há muita gente muito boa que se está a perder. E não são dezenas de pessoas, nem centenas, são milhares, porventura dezenas de milhares de pessoas nos Açores, todos os anos, que não têm a mínima possibilidade de transcender a condição de vida dos seus pais. E como é que a sociedade olha para eles? Diabolizando-os. Ou seja, os pobres são pobres porque não querem trabalhar. E uma vizinha minha, ainda na semana passada, parou aqui à frente e veio dizer-me isto porque a choca a ideia de que eu diga que os Açores não podem ter a pobreza que têm. Porque ela diz, mas as pessoas não querem trabalhar. Isto não há pobreza nenhuma, porque as pessoas têm o RSI. Mas eu pergunto, quão pobre é preciso uma pessoa ser para se acomodar a 200 ou 300 euros e viver com isso, a fumar os seus cigarros e a beber as suas cervejas no café?
em vez de olharmos para ela como uma pessoa que está toda contente a beber as suas cervejas e a fumar os seus cigarros, eu pergunto, quão pobre é preciso ser para uma pessoa ter como limite dos seus horizontes passar o dia de chinelos num café, a beber cervejas e a fumar cigarros, e a olhar para as suas crianças sem qualquer tipo de obrigação ou de consciência de que deve munir aquelas crianças de ferramentas para serem outra coisa qualquer, se quiserem ser outra coisa qualquer. De maneira que essa é a história da origem da Jennifer, ou a princesa da França. Eu peço desculpa por ter sido tão longo na minha resposta, Diniz. Não, peço desculpa, foi extraordinário como sempre, não só és magnífico nas palavras escritas, mas também na oralidade. Eu sei isso porque eu sigo também a tua presença no programa, agora não me recordo o nome, mas no programa que é moderado pelo nosso amigo Luciano Barcelos, sigo sempre como é que se chama? Desculpe. Novo normal, novo normal. Novo Normal, exatamente. Portanto, que é de facto, acho que é um programa muito importante para a nossa diáspora e gostava de ver, aliás, já pedi, já quase que roguei à RTP para legendar em inglês, que hoje em dia, com as novas tecnologias, não é assim tão difícil. Sei que não é fácil, mas também não é assim tão difícil, não é o peso que era de ter um ser humano a traduzir, portanto, em simultâneo há não sei quantos anos atrás. Hoje, com as novas tecnologias e os novos métodos de tradução simultânea, seria interessante que o programa fosse, portanto, legendado em inglês, porque traz à diáspora uma outra visão dos Açores, que não é a visão dos Açores que a diáspora, que nem toda a gente na diáspora também, tal como o teu livro fala, e já o arquipélago falava, nem toda a gente na diáspora também tem a felicidade ou até o refogo económico para ir, ano sim, ano não, aos Açores. Há muita gente que passou aqui uma vida inteira e que não voltou aos Açores. Há muita gente que vai lá com portanto, também alguma dificuldade económica em termos de conseguir os fundos, porque não é barato, mas que só pode ir lá, portanto, de 7 em 7 anos ou de 8 em 8 anos, não é? Ou até mais. Portanto, esses novos Açores que a gente fala e que os nossos governantes açorianos gostam muito de falar deles quando cá vêm, olhe que os Açores não são os Açores dos vossos pais e dos vossos avós. Primeiro também têm o que tu acabaste de apontar, que ninguém fala disso, a não ser tu neste livro, e aquele belo livro, aquele belo panfleto que nos foi dado na apresentação do livro com os números reais ali para encararmos friamente. Na realidade, portanto, esses Açores, nova normalidade, o novo normal, o programa em que participas seria muito interessante. Esses programas, para além das notícias, são interessantes porque trazem às novas gerações, que como tu sabes muito bem, Joel, já estão habituadas a ver o Netflix e, portanto, já hoje os americanos conseguem ler legendas. Antigamente não conseguiam, era o povo que menos via filmes em legendas, porque quase tudo era produzido em Hollywood, não é? Mas hoje, com a produção cinematográfica mundial, quase, e o Netflix e as outras companhias, os americanos gostam muito de coisas estrangeiras. E eu penso que os nossos Açores-descendentes, luso-americanos, gostariam muito de ver o programa que o Luciano modera e que tu participas com os outros dois, portanto, Homens da Cultura, também, portanto, cá com algumas legendas. Mas isso é outra questão. Alonguei. Vamos falar, portanto, de algo. Há duas outras coisas que eu gostaria de perguntar. Primeiro, eu queria ler esta parte aqui que tu já falaste indiretamente. Do livro, que está na página 51. Era tempo de os políticos deixarem de usar os pobres daquelas ilhas a seu belo prazer. E era também tempo de os técnicos da administração pública e das instituições de caridade, assistentes sociais, psicólogos, animadores culturais, a toda uma panóplia de licenciados contratados segundo as conveniências do poder, a todos pagos abaixo da tabela, a todos sem alternativa, deixarem de lhes servir de braço armado. Portanto, é quase que como, lendo esta parte, e a parte que antecede e a parte que continua, estamos quase como a institucionalizar a pobreza como algo que é parte daquilo que somos e que os vamos ter sempre, como as pessoas ligadas a várias religiões gostam de citar,
Portanto, a parábola de Jesus Cristo, não é? Os pobres têm de usar sempre, mas ele fez aquilo, segundo as leituras, como uma acusação, não como uma forma de dizer, aceitem, é assim. Mas parece que há toda, usando obviamente as tuas palavras, uma panóplia de licenciados, uma panóplia de gente que vive e até mal paga, como tu dizes, muitas vezes, pela especialidade que têm, para que esta situação continue, sem nada se fazer para retirar essa gente de uma região tão pequena para uma vida que vá além daquela que tu falaste há pouco. Mas a ver, é muito difícil, é difícil transformar os Açores numa terra de sucesso económico ou financeiro. Nós temos ilhas bastante pequenas, bastante despovoadas na sua maior parte, e dispersas por centenas de quilómetros de oceano, ainda por cima um oceano agressivo, violento. É difícil. Não há mercado nos Açores. E quando há mercado para a pequena iniciativa, não há escala. Embora, evidentemente, o mundo seja global e seja possível com algum poder de abstração, com algum pensamento abstrato, encontrar alternativas em alguns setores. Mas é difícil. Primeira coisa, é difícil. Segunda coisa, a União Europeia, isto para fazer um enquadramento geral, a União Europeia é um milagre para os Açores. É um milagre. Mas também pode ser uma desresponsabilização para os Açores. E tem sido por culpa dos Açores e dos açorianos. Eu vou dar um exemplo de início. Neste momento, nós estamos a discutir nos Açores no que é que vão ser utilizados 90 milhões de euros do PRR. Vão ser utilizados na descarbonização. Tu achas que é importante a descarbonização? Eu também acho que é importante a descarbonização. Mas no governo dos Açores, a importância atribuída à descarbonização é zero. É zero. Cada pessoa, não há uma única pessoa no governo dos Açores que se preocupe verdadeiramente com a descarbonização. Acontece que a ordem de Bruxelas é para que o dinheiro de Bruxelas seja utilizado na descarbonização. Pois então, se é para descarbonizar, vamos descarbonizar. É muito simples. O governo dos Açores pode deixar toda a gente na pobreza. Pode não tirar ninguém da pobreza, pode não permitir a nenhuma criança viver melhor do que viver aos seus pais, pode não ajudar uma única mulher a deixar de levar pancada do marido, pode não ajudar uma única adolescente a não engravidar do tio ou até do pai. O governo dos Açores pode não ajudar em nada disto, mas há uma coisa que o governo dos Açores não pode fazer, que é deixar verbas europeias por executar, que é deixar dinheiro europeu por gastar. Não importa se o dinheiro é bem ou mal gasto. Não importa, inclusive, se é preciso contornar a lei para gastar esse dinheiro. Tem é de se gastar esse dinheiro. Porque senão a oposição vai cair em cima do governo. Porquê? Porque o maior crime de um governo dos Açores é não gastar o dinheiro dos europeus. E o eleitor vai penalizar dramaticamente quem não gastar o dinheiro dos europeus. Porque o primeiro objetivo desta região, o seu primeiro expediente, o seu modelo de desenvolvimento, mas sobretudo o seu grande objetivo anual é gastar todo o dinheiro dos europeus que houver para gastar. Como se o dinheiro não pertencesse a pessoas, não viesse dos impostos de pessoas, dinamarqueses, alemães, italianos e até portugueses, mas como se o dinheiro não viesse do bolso de pessoas. O que é que isto transforma os Açores e os açorianos? Em monstros que gastam o dinheiro dos outros? Não, nada disso. Mas transforma o modelo da economia dos Açores num modelo absolutamente circunstancial que não vê um palmo à frente do nariz. Porque em nenhum momento se procura, há muitos anos nos Açores, há décadas, que não se procura nos Açores criar uma economia sustentada a que se possa tirar um subsídio e que ela se aguente de pé.
o que acontece é que tira-se um subsídio e a economia cai. Mas quando se tira um subsídio, vai-se dar outro noutro sítio qualquer e a economia renasce naquela posição. Ora, isto para mim não é um modelo, não é um modelo económico. Não é sequer um modelo de desenvolvimento. Isto é um modelo que vai empurrando a pobreza com a barriga para a frente, usando todo o dinheiro que tem, todo o dinheiro que aparece, todo o dinheiro que lhe dão, gastando-o todo depressa, que é para ninguém poder ser acusado de não ter gasto, mas não produz riqueza, nem produz uma economia sustentada, nem sustentável, capaz de sobreviver às flutuações do financiamento. E o que é que acontece? Nós temos um turismo extraordinário, na Terceira, por exemplo, mas num ano fecham a torneira a um avião que vinha dos Estados Unidos e o turismo cai aos cambalhotas por aí abaixo. Porquê? Porque toda a economia foi vocacionada para o avião que a entidade X ou a entidade Y pagava. Isto para mim não é gerir coisa nenhuma. Isto para mim é apenas gastar o dinheiro que existe. Assim é fácil ser político, assim é fácil ser governo até. Eu sei que eu estou a ser cruel, mas isto é comum aos diferentes partidos regionais. E agora que tivemos a oportunidade de verificar a transferência do poder de um bloco de um partido para um bloco inteiro, vemos que isto é comum aos diferentes partidos políticos que funcionam nos Açores. E cada um deles, aplicando este dúbio modelo de desenvolvimento, que na verdade não só não desenvolve, como nem sequer é um modelo, usa os pobres em seu favor. Cada um à sua maneira. Com o cheque pequenino, que é o complemento de reforma, com o RSI, com todos os expedientes de prestações sociais, com dinheiro entregue suplementarmente pelas assistentes sociais em anos ou em meses de eleições e, sobretudo, com a manutenção da pobreza. A pobreza nos Açores é um bom negócio. Dizem, mas os pobres não votam. Primeiro, não é verdade. Muitos pobres votam. Muitos pobres votam, pegam no seu telemóvel, muitas vezes igual ao teu e ao meu, um iPhone caro, fotografam o voto na urna e mandam para o presidente da junta ou o opositor do presidente da junta para o controleiro do seu partido, do partido no governo. Por isso é que na presidência da República vota pouca gente. Na Assembleia da República vota menos gente ainda. No Parlamento Europeu não vota quase ninguém. Mas na Junta de Freguesia já vota muita gente. E no Governo Regional vota muito mais gente ainda. Porquê? Porque as pessoas fotografam, os pobres, muitos, fotografam o seu voto e mandam para o controleiro da freguesia, que tem uma lista. Tem uma lista com as pessoas que votaram e mandaram o seu voto. Porquê? Eu não preciso te explicar. Porque a montante desse controleiro está quem tem as prestações sociais, tem o cheque das prestações sociais. E estas pessoas, muitas delas, portanto, votam. E as que não votam, também não votam no adversário. Também não votam do adversário. Portanto, continuam a ter uma expressão eleitoral que é a sua própria neutralização. Portanto, não me digam que o sistema eleitoral, o sistema político não pensa nas conveniências eleitorais da pobreza, porque isso não é verdade. A pobreza nos Açores é um bom negócio por duas razões. Primeiro, porque há poucos recursos. Quanto mais pobres houver, mais recursos há para a classe média, que é a única elite que nós temos disponível. Porque nos Açores, como se sabe, até os ricos são mais ou menos pobres, até os ricos são de classe média. É o melhor a que se pode aspirar nesta economia, tirando aqueles que herdaram dinheiro de alguém. Quanto mais pobres houver, mais recursos sobram para a classe média. E além disso, os pobres ainda têm, como os pobres das prestações sociais, de diferentes tipos, ainda têm como único emprego no ano todo irem votar e fotografar o seu voto. Ou pelo menos não irem votar no adversário, o que é uma maneira de votar. E, portanto, isto acontece há demasiadas décadas e resulta, do meu ponto de vista, não do facto dos Açores serem feitos de gente pior do que o resto de Portugal, como é evidente. O problema
é que os ciclos políticos são demasiado longos nos Açores. Exato. Tivemos 20 anos de Partido Social Democrata. Fez um trabalho formidável nos primeiros anos. Formidável! Um trabalho de criação e consolidação de infraestruturas. Um trabalho de eliminação de uma série de vícios feudais que estavam ainda em vigor, nomeadamente em São Miguel, e não só em São Miguel. Um trabalho de democratização do acesso à coisa pública. Um trabalho formidável. Mas é evidente, 20 anos de poder é um apodrecimento aceleradíssimo a partir de certa altura. Portanto, depois de 10 anos bons, os 10 anos seguintes foram tenebrosos, foram horríveis. Depois tivemos 24 anos do Partido Socialista. Os primeiros 8, 10 anos foram extraordinários. Os Açores precisavam de respirar de outra maneira, por oposição àqueles 10 anos tenebrosos do PSD, mas também porque mesmo nos anos bons o PSD era um partido sombrio, conservador, e era preciso que os Açores se abrissem ao mundo, respirassem os ares do mundo, do tempo, respirassem o futuro e a esperança. E Carlos César e o Partido Socialista trouxeram-nos isso. Mas 24 anos de poder, 16 com Carlos César e mais 8 com Vasco Cordeiro, mas no fundo com a influência de Carlos César e com o mesmo homem com o livro de cheques na mão, Sérgio Ávila. Portanto, no fundo, a mesma estrutura, o mesmo partido a mandar nos Açores. 24 anos de poder é absolutamente impensável. Absolutamente impensável. E, portanto, o que aconteceu foi que ao fim de 8 ou 10 anos, mais uma vez, a situação degradou-se cavalgantemente. E chegámos a um ponto em que a extrema-direita, eu sei que temos muitos espectadores admiradores de Donald Trump, imagino que sim, sei que as comunidades portuguesas têm muitos votantes em Trump, mas nós na Europa temos uma longa tradição de relação com a extrema-direita que os Estados Unidos não têm. Na Europa, a direita conservadora, a direita radical e a extrema-direita querem dizer coisas diferentes, apesar de tudo. Apesar de tudo. E a extrema-direita entrou em Portugal no arco da governação através dos Açores. Porquê? Porque nós temos ciclos de poder demasiado longos e não temos massa crítica social suficiente para resistir ao obscurecimento dos canais, à cegueira, no fundo, que resulta desse prolongamento dos ciclos políticos. E porquê? Porque, na verdade, os ciclos políticos se alimentam da pobreza. Se alimentam da pobreza. E isto é política no sentido de cidadania. Eu não tenho ligação a nenhum partido político, não sou militante de qualquer partido político, não sou candidato a nada e todos os cargos para que fui convidado nos Açores rejeitei. Porquê? Porque a minha liberdade, eu penso que presto um serviço mais importante aos Açores pensando livremente. Agora, isto é política, mas também é literatura. Também podia ser literatura. E eu podia pôr ao serviço de um bem nobre, de uma necessidade nobre, as ferramentas que eu tinha adquirido enquanto escritor. E foi isso que tentei fazer no Jennifer ou a Princesa da França. E fizeste muito bem, e fizeste o que já outras pessoas o disseram através, portanto, da história da literatura, da história da arte em geral, e é, portanto, a arte ao serviço da humanidade. E basicamente é isso que fizeste com este livro. Eu queria falar precisamente do livro e também, como temos falado, mas também da apresentação do mesmo. Fizeste, como eu disse, uma apresentação muito diferente, não tradicional, nos moldes, portanto, de que eu falei, e eu sei que fui talvez maldoso e um bocado caricato na descrição, mas eu gosto muito mais, como aliás, eu penso que tu e eu já falamos disso, portanto, pessoalmente, ou seja, eu gosto muito mais das apresentações de livros americanas em que é o autor a falar de si e do seu livro e porque é que levou a isto e essas coisas, do que aquele, portanto, apresentador oficial, digamos assim. E tu tiveste para a audácia de conseguir, através da IRTP, portanto, que ainda é o canal mais visto, obviamente, na televisão açoriana em termos de informação,
de colocar, portanto, de fazer uma apresentação nada ortodoxa, com um debate sobre a pobreza. Sobre a pobreza, sobre, portanto, os dilemas que o teu livro fala, não é? A pobreza nos vários aspectos. E tentaste, aliás, foi dito no princípio, e a Marta Silva, que moderou e muito bem, perguntou-te logo no princípio, tu tentaste ter os dois principais líderes desses grandes blocos, não é? Portanto, em quase 50 anos não é? De autonomia e pós-25 de Abril, nós tivemos, como tu disseste, dois grandes blocos, ou dois grandes partidos, e agora um bloco, e tivemos basicamente dois homens, o Dr. Mota Amaral e o Dr. Portanto, o Mota Amaral para não usar títulos agora, o Presidente Mota Amaral e o Presidente Carlos César. E infelizmente não quiseram estar presentes, ou não puderam estar presentes, e tiveste outras pessoas ligadas ao atual governo, ao governo que acabou de cessar funções já há 2 anos e tal, e gente da sociedade, portanto, privada e da Caritas, etc. Alguém na universidade que estuda este fenómeno. Como é que tu viste, depois do fim do debate, como é que tu achas que foi uma apresentação diferente? Foi, mas serviu o pretexto que gostarias de ter alcançado com este debate, para que o livro não fosse mais um livro a falar da pobreza, como outros também já aconteceram, este de uma forma muito diferente, é verdade, mas não fosse mais um escritor, mais um músico, mais um poeta, mais um artista plástico a dar a sua opinião, e neste caso, como tu disseste, e muito bem a usar as palavras, para dar-nos uma bela história, uma linda história, uma história como todas as histórias de amor, portanto, mas que nos trouxesse a realidade dos Açores. A apresentação, ficaste satisfeito com o que ocorreu e achas que os açorianos saíram um bocadinho mais esclarecidos? Eu acho que este é um trabalho em contínuo. Ontem estávamos a gravar a nossa edição semanal do Novo Normal, e nós temos um minuto final, uma espécie de nota final, peço desculpa, que cada um de nós fala sozinho sobre um tema, a solo, durante muito pouco tempo. 1 minuto, chamamos-lhe 1 minuto. E o meu minuto era sobre novas estatísticas que tinham saído, que atualizavam, que tinham sido atualizadas, e que voltavam a colocar eu peço imensa desculpa, entrou-me aqui qualquer coisa no olho. Voltavam a colocar os Açores na cauda do desenvolvimento. E eu falei dessas estatísticas, e o Nuno Costa Santos, meu colega, também escritor, disse: qualquer dia tens de juntar a depressão a essa estatística, porque tu estás a deprimir as pessoas. Eu realmente não tenho de juntar a depressão, porque muito provavelmente nós também lideramos na depressão. Simplesmente não há, que eu conheça, nenhuma agregação das estatísticas sobre a depressão. Mas eu acho que a tomada de consciência é a coisa mais importante. Isso faz muito lentamente. Até porque naquela semana os Açores foram obrigados a falar da pobreza, mas o sistema, a classe média, a elite, o sistema, os políticos, quanto mais depressa puderem varrer este tema para debaixo do tapete, para que mais ninguém se lembre dele, tão depressa o farão. Aliás, uma das coisas que pessoas encontraram para me criticar foi, por exemplo, da parte de pessoas do Partido Socialista, dizer que eu estava a fazer um aproveitamento político da pobreza. Disse: aproveitamento político? Como assim? Eu não sou candidato a nada, eu não estou ligado a nenhum partido político, eu não quero ocupar nenhum cargo político, eu apenas estou a usar a minha voz como cidadão a dizer: vamos olhar para estas pessoas. Vamos olhar para estas pessoas. Porque há ali crianças, as pessoas, muitas delas já não vão melhorar a sua condição, mas há ali crianças que merecem uma oportunidade de viver de uma maneira diferente dos seus pais. Merecem uma oportunidade. Estas crianças precisam de uma oportunidade. Bom, da parte do poder atual, ouvi várias vezes: estás a falar mal dos Açores. Estás a dar mau nome dos Açores lá fora no continente. Ora,
são as mesmas pessoas que depois cantam o 25 de Abril, etc. Claro. E que alguém parta do princípio de que é mais importante proteger a imagem dos Açores do que do que defender uma oportunidade para os pobres dos Açores, é alguém que não sabe a primeira coisa sobre o bem comum, a coisa pública ou a vida em comunidade. É alguém que não tem responsabilidade e que está seguramente muito mais próximo da sociopatia do que qualquer outra coisa. Quando eu decidi fazer este lançamento e consegui convencer a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Universidade dos Açores, cada uma da sua maneira, a embarcar neste projeto, a minha intenção não era mudar o estado de coisas, mas era forçar a que entidades importantes participassem num esforço em favor da tomada de consciência do problema por parte dos açorianos. Mas eu tinha plena consciência de que isso não se podia esgotar ali, que o esforço tinha de continuar pelos dias, pelos meses, pelos anos fora. Porque há muita gente que ainda não tomou esta consciência, até porque não quer tomar. Até porque não quer tomar. Sobretudo a classe média. Não quer tomar consciência porque os pobres, quanto mais à parte da sociedade estiverem, mais lhes convém, pela razão de que eu já falei aqui. E, portanto, nós convidámos, a partir do momento em que tínhamos estas 3 fortíssimas, respeitadíssimas entidades, RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos e Universidade dos Açores, da parte reunidas no lançamento, convidámos Mota Amaral e Carlos César e outras pessoas, e a todas as pessoas que convidámos dissemos que eram as outras que íamos convidar. Mota Amaral aceitou de imediato. Carlos César não respondeu. E ao fim de um mês ainda não tinha respondido. Creio que um mês, não quero exagerar, mas creio que ao fim mais ou menos do mês ainda não tinha respondido, até que finalmente respondeu a dizer que não se pronunciava sobre a atualidade política dos Açores. Porque agora é um homem do país, está no país. Primeira coisa, isto não é a atualidade política dos Açores. A pobreza não é a atualidade política dos Açores. Esta pobreza vem do salazarismo. São simplesmente pessoas que nunca saíram da pobreza. Nós dizemos, a autonomia tirou os açorianos da pobreza. Tirou muitos açorianos da pobreza. Muitos. Mas há pessoas que nunca viram a luz do sol. Gerações e gerações consecutivas que nunca viram a luz do sol. Isto não é a atualidade política regional. Não é sequer política e muito menos é atualidade. É pobreza extrema, indigência de dezenas de milhares de pessoas. Segunda coisa, no mesmo dia, ou no dia depois, na mesma semana, em que disse que não comentava a atualidade política regional, Carlos César publicou no Facebook um texto deste tamanho, sobre a putativa venda em asta pública do Teatro Miramar em Rapto Peixe. Para quê? Para criticar o governo regional por não proteger os investimentos feitos pelo seu governo na área da cultura e, inclusive, para lembrar aos açorianos como é que o PS, nos Açores, tratava a cultura, criando equipamentos e protegendo equipamentos. Coisa que é verdade. Por comparação, é verdade. Mas o que não era verdade era que Carlos César não fizesse comentários sobre a política, sobre a atualidade política regional. O que ele não quis foi vir ao debate sobre a pobreza de dezenas de milhares de açorianos. E o que é que aconteceu a seguir? Porque Carlos César não aceitou, Mota Amaral também veio a retirar a sua aceitação, neste caso, inclusive já em cima do evento. E, portanto, o que eu acho, francamente, Dinis, é que esta total indiferença dos Açores e dos açorianos em relação à pobreza, esta total inércia da sociedade açoriana em relação àqueles que sofrem, àqueles que são pobres, às crianças que não têm a oportunidade de ver a luz do sol e que amanhã são jovens e depois de amanhã adultos e em breve velhos e nunca viram a luz do sol. A indiferença nossa
dos açorianos, que podem não ser indiferentes e que podiam fazer a diferença, nasce na indiferença dos pais fundadores desta autonomia. Esta indiferença generalizada deve ser assacada em primeiro lugar, em parte, mas em primeiro lugar, a Mota Amaral, a Carlos César e aos pais fundadores da nossa autonomia. E eu sei que, mais uma vez, esta é uma resposta política, mas este é um livro profundamente político, evidentemente. Claro, Não partidário. Exatamente, porque a política partidária é outra questão. E obviamente, e o cidadão consciente tem direito e em democracia, aliás, tem obrigação de participar na política do seu país. Essa é a palavra, obrigação. Tem obrigação. E uma coisa, desculpa Não, interromper, diz. só para acrescentar uma coisa. A nossa classe, os intelectuais, os escritores, os poetas, os pensadores, os atores, os dançarinos, os músicos, têm muita responsabilidade neste estado de coisas. Aquilo que nós fizemos em defesa dos pobres dos Açores nos últimos 40 anos foi igual a nada. A nada. Ainda que entre nós hajam pessoas realmente preocupadas. Claro. E há realmente pessoas, haja e não hajam. Haja realmente pessoas preocupadas. E há pessoas preocupadas. Mas ninguém se mobilizou. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nos deixamos endrominar por este sistema. Seja, tenha cada um a motivação que tiver. Nós, escritores, nós, artistas, nós, intelectuais, temos de ser os primeiros a dar o braço a torcer. Eu próprio, que comecei a tratar este tema há 10 ou 12 anos. E, na verdade, há 10 ou 12 anos eu já tinha 36 ou 38 anos. E conheço a pobreza, vim da pobreza, e, portanto, tenho 36 anos de indiferença, ou pelo menos de silêncio, antes disso. Eu sou o primeiro culpado. Aliás, falaste isso na excelente entrevista que fizeste com o Vamberto e que foi publicada em 3 partes no Açoriano Oriental e que eu convido as pessoas a lerem na íntegra. Antes de terminarmos e de irmos do livro para um outro assunto, eu queria apenas citar, portanto, mais esta parte, até porque eu traduzi esta parte para inglês e mandei para 3 ou 4 pessoas, amigas minhas, que te conhecem de nome, não é? Mas não leem em português. E esta parte, portanto, pensava, o que dirá a matemática? Que probabilidades tem uma criança nascida num bairro social destas ilhas, e são tantos eles e elas, de sobreviver ao parto, de escapar a uma violação antes de chegar à idade de adulta, de concluir o liceu, de evitar tornar-se alcoólica, de arranjar e manter um emprego com que possa sustentar com dignidade uma família. Eu traduzi isto para meia dúzia de pessoas que conheço, que conhecem os Açores mais ou menos e que conhecem-te como escritor. E que leram, aliás, portanto, o livro, o único que está em inglês, por enquanto, portanto, sobre as lajes, que é um livro diferente, obviamente, a contar uma história, mas a história da terceira está lá também, de muitas formas. E houve um comentário que eu recebi, Joel, que eu acho interessante, que me disseram, meu Deus, eu pensava que isto só existia nos guetos de Los Angeles, de São Francisco, de Nova Iorque e de Chicago, etc., e das grandes cidades americanas, e que isto não era algo que os Açores tivessem. Há, de facto, na diáspora uma certa, digamos que, no sentido da ignorância, não de ignorante, mas de desconhecimento, não é? Desconhecimento dessas realmente desconhecidas ilhas, como tu usas, portanto, no subtítulo. É pena, e para nós que emigramos, e que, como tu disseste, a autonomia tirou muita gente da pobreza, a outra parte que tirou muita gente da pobreza foi a imigração, como a gente sabe, não é? Pelo que parece, se não houver um debate sério e uma mudança de atitudes políticas e da própria sociedade, como agente das mudanças, não é? Tem de vir dos intelectuais, do cidadão comum, de toda a gente. Pelo que parece, muitas vezes há, portanto, um grupo de pessoas nos Açores que ainda a imigração poderá ser a única forma de escaparem, se bem que também muitas vezes aqui
a gente às vezes fala das famílias disfuncionais nas nossas comunidades, e existem em todas as comunidades, mas muitas vezes esse disfuncionamento já existia no outro lado de lá. O que eu pergunto-te é, esta surpresa com que este meu amigo me mandou, este meu familiar me mandou, a dizer eu pensava que isto só existia, portanto, nos grandes meios, é uma coisa que de facto nós nos Açores não queremos falar e na diáspora ainda se fala muito menos. Portanto, para além daquilo que já disseste, achas que, porque o comentário veio seguido de uma outra parte que foi, isto só se muda com a educação, isto só se muda com o ensino, isto só se muda com mudanças estruturais dentro da sociedade. Na realidade, nas escolas, no ensino, portanto, nas escolas primárias, no ensino secundário, etc., vês que há alguma mudança, porque também é assustador o número que saiu ainda há pouco tempo, agora, um novo número, tu contrastas a referenciaste ontem no teu comentário, que é o número do abandono escolar, pelo que parece não diminui nada nos Açores, pelo contrário. Portanto, pergunta em duas partes, ou comentário teu em duas partes. A parte de que as pessoas acham, com algum distanciamento dos Açores, que isto não acontecia nos Açores, porque veem só aquelas partes bonitas das ilhas quando vão lá uma, duas, 3 semanas, até mesmo 5 ou 6, um, e na realidade nós podíamos ser, portanto, apesar das dificuldades que falaste no princípio, os Açores, com outra forma de sobrevivência, sem a sobrevivência dependente do subsídio, mas com investimentos que fossem além dos subsídios, poderiam de facto ser uma questão, pelo pouco número de pessoas que temos, poderíamos ter uma sociedade muito diferente, que é isso que o livro apela. O abandono escolar em Portugal, o abandono escolar precoce em Portugal é de 6%. 0,6%. Exato. O abandono escolar precoce nos Açores é de 27%. 27%. É quase 5 vezes mais. E é a maior taxa de toda a União Europeia, incluindo todos os países que ainda há 30 anos estavam a viver um período absolutamente caótico pós-queda do comunismo e que, entretanto, se juntaram à União Europeia. O abandono escolar, repito, é, nos Açores, quase 5 vezes superior à média nacional. E é a pior taxa de toda a União Europeia, incluindo a Bulgária, incluindo a Roménia, incluindo a Eslováquia, a Eslovénia, incluindo a República Checa, incluindo a Hungria, incluindo a Polónia, todos esses países que ainda há 30 anos estavam para lá da cortina de ferro, sob ocupação soviética na prática. Esta estatística devia envergonhar-nos, devia envergonhar o país também, porque Portugal é absolutamente indiferente a isto. E o meu alerta também tem que ver com Portugal, que é Portugal acorda, nós também somos portugueses. Claro. Estas crianças também são portuguesas. Se nós não conseguimos resolver o problema sozinhos, nós açorianos, nós precisamos que Portugal nos ajude. Portanto, é uma estatística que devia envergonhar-nos. Mas esta estatística também nos ajuda a perceber uma coisa, que é quando o teu amigo ou familiar, não percebi bem, diz, eu pensava que isto só havia nos guetos de Los Angeles ou de Nova Iorque, podia responder-se a isso. Está bem, então, mas há nos guetos de todo o mundo, os Açores também têm os seus guetos, é natural que nos guetos existam. Não. Porque o problema são as estatísticas per capita. O problema não são os números absolutos, porque os Açores têm meia dúzia de pessoas. Do ponto de vista absoluto, nós ficamos sempre no fim das escalas das estatísticas porque não temos gente. O problema é que por cabeça, ou em cada 100 pessoas, quantos isto, quantos aquilo e quantos aquele outro. Este é que é o problema. Ou seja, há muitos pobres que não chegam a ver a luz do sol nos guetos
de Nova Iorque e de Los Angeles. É verdade. Mas, por comparação com o número da população americana ou dos Estados Unidos em geral, essas pessoas são muito menos do que aquelas que nos Açores, nos guetos e fora deles, nunca chegam a ver luz do sol. Claro. Mas são mesmo muito menos. É do ponto de vista per capita que isto tem gravidade. Nós lideramos todas as estatísticas de subdesenvolvimento a nível nacional e algumas a nível europeu, nós açorianos, nós Açores, per capita. Per capita. E isto é que é verdadeiramente grave. Agora, é claro que quem vive na diáspora não tem tendência para ter isto no topo das suas preocupações. E eu compreendo isso perfeitamente. Eu próprio, quando vivia em Lisboa, tinha uma imagem muito mais romântica dos Açores do que aquela que vinha a adquirir depois. Por exemplo, as minhas preocupações políticas em relação aos Açores, quando vivia no continente, eram quase opostas a estas. Eu não estava verdadeiramente desperto. Eu vim dos Açores com preocupações, vim do continente para os Açores há 11 anos, com preocupações muito diferentes daquelas que tenho hoje em dia, inclusive com inclinações ideológicas muito diferentes daquelas que tenho hoje. Os Açores ensinaram-me muito sobre o que é preciso fazer, o que é verdadeiramente importante, qual é que verdadeiramente deve ser a preocupação de um cidadão que tem coração e que tem preocupação pelo outro ser humano diante de si. Eu aprendi muito sobre isso, sobre a própria natureza humana, assistindo a esta voragem do homem pelo homem a que se assiste nos Açores. Mas é claro que quem vive fora tem um romantismo completamente diferente. Claro. E, inclusive, quando vem às ilhas, não vê. Claro. Bom, não vê por várias razões. Primeiro, porque grande parte da movida da ilha, aquilo a que os espanhóis chamam a movida, a movimentação, a respiração da ilha, é feita fora dos guetos. Segundo, porque os guetos têm cada vez mais cinturas de habitação um pouco mais condigna a envolvê-los e que ocultam o que verdadeiramente o que de verdadeiramente feio, sujo e desesperado existe nesses guetos. E depois, porque o nosso próprio olhar não está à procura da fealdade, da pobreza e da infelicidade. O nosso olhar está à procura dos momentos em que nós fomos felizes no passado, de reeditar esses momentos, dos lugares, dos olhares das pessoas, das canções que ouvimos, das mensagens religiosas que professamos, etc, etc. Estamos à procura de reviver. A memória é isso. E o amor também é isso. É a maneira como a felicidade do passado e a infelicidade e a adversidade, evidentemente, tudo isso foi construindo um edifício de memória que nós queremos revisitar. Mas nós só queremos revisitar porque o desfecho foi feliz. Porque se todo o passado tiver sido feito de dor, nós não queremos revisitá-lo. E, portanto, compreendo perfeitamente esse desconhecimento, perfeitamente. Eu próprio, apesar de já ter casa aqui nos Açores há 20 anos, enquanto vivia em Lisboa, mesmo vindo cá muitas vezes e ficando aqui muito tempo, o tempo que passava aqui estava meio dentro e meio fora da ilha, não percorria verdadeiramente os circuitos. E recordo o que disse no início desta conversa, Dinis. Eu sou da Terra Chã, que é uma das freguesias com mais problemas sociais da Terceira. Tenho muitos vizinhos com muitos problemas e sou de uma família de classe média-baixa que empobreceu ao longo da minha vida adulta. Portanto, eu conheço casos de pobreza muito significativa na minha própria família. E mesmo assim eu conseguia estar, não propriamente indiferente, mas conseguia ignorar grande parte deste problema. E é claro que apenas a educação nos pode tirar daqui de uma maneira estrutural e sustentável. Apenas a educação. Só que isto demora 1 ou 2 gerações para destruir e demora muitas gerações para reconstruir. E com ciclos políticos desta dimensão,
em que ninguém tem que prestar provas a ninguém, senão para se prolongar a si mesmo no poder, para prolongar o tempo que está no poder, nós não vamos lá. Claro. Há bocadinho queria dizer isto no início da nossa conversa e esqueci-me. Quando eu cheguei aqui aos Açores, em 2012, acompanhei a eleição de Vasco Cordeiro como presidente do governo regional. A eleição era contra Berta Cabral, e era uma eleição difícil para o Partido Socialista, porque saía Carlos César, e nenhum partido alguma vez tinha continuado no poder mudando de líder. E, portanto, o PS apostou muito nestas eleições, teve de apostar muito. Não houve dinheiro durante todo o ano para nada no orçamento regional. Não havia dinheiro. Mas a 3 ou 4 meses das eleições apareceram 7 milhões de euros do orçamento da presidência do governo para comprar instrumentos para as filarmónicas, camisolas de futebol para os clubes de futebol, roupa para os ranchos folclóricos, etc, etc. Tudo aquilo que podia dar votos em escala. E, além disso, foi entregue dinheiro nas mãos das assistentes sociais para, naquelas semanas que antecediam as eleições, pagarem as continhas domésticas das pessoas. As pessoas iam à assistente social, não consigo pagar a conta da luz, e a assistente social pagava a conta da luz. Não consigo pagar a conta do telefone, na altura ainda havia telefones, provavelmente, não me lembro bem. A conta da internet, e a conta da TV Cabo, e a conta da água, etc, etc. E depois ainda se arranjava mais 50 euros aqui ou ali, consoante assim, uma família maior ou menor. E este expediente continuou a ser usado e continua hoje a ser usado pelos governos em anos eleitorais. E, portanto, esta tradição já está instalada. Se nós formos falar com um jovem, não é preciso ser um jovem, alguém de 30 anos, 35 anos, que fez a sua licenciatura em Lisboa, em Coimbra ou no Porto, mas que trabalha na administração pública regional há 10, há 15 ou há 20 anos, já nem se lembram de pensar de outra maneira. Eles próprios já pensam assim, já nem concebem que a coisa pública possa ser gerida de uma maneira sã e não em favor da eternização de um ciclo político. E, portanto, educação, sim, mas paciência também, perseverança, porque nós, em 2 gerações, estragamos isto e agora precisamos de 3 ou 4 gerações para recuperar isto. Até porque essas crianças que vivem nos bairros sociais e de que eu tenho falado, e que são a primeira das minhas preocupações, são as crianças pobres como eu, ou pouco mais pobres do que eu fui, mas que não podem, de maneira nenhuma, aspirar a suplantar a pobreza como eu suplantei, porque tive sorte, pelas razões que eu já disse no início desta conversa. Essas crianças, muitas delas, não têm sequer nenhum exemplo de trabalho à volta delas. Não conhecem ninguém que trabalhe, a não ser a professora da escola, que é o quê? Que é uma megera horrível, estúpida, que só nos obriga a fazer contas que não servem para nada. Não tem um tio, não tem um primo, não tem um vizinho sequer que trabalhe. E os que têm, não têm propriamente oportunidade de sentirem brio no seu trabalho, porque o trabalho também lhes paga muito incondignamente. Não há dignidade no pagamento do trabalho. Portanto, tudo isto é um problema muito grave. E eu sei, Dinis, que lá em casa, neste momento, há pessoa a dizer, credo, a imagem que este homem tem dos Açores é uma coisa terrível. Não, os Açores são um lugar absolutamente lindo, com tradições absolutamente magníficas, uma música fantástica, uma gastronomia extraordinária, paisagens incríveis, tradições incríveis. O Espírito Santo é uma devoção sem igual, uma devoção ainda por cima completamente vocacionada para o século XXI. Eu sou um absoluto apaixonado dos Açores, é a minha terra, fui o açoriano em todo o lado e quero ser, e é sobre isso que eu escrevo nos meus livros, Claro. sou açoriano em todo o lado. Só que há um problema. Estes Açores de que muitos imigrantes gostam, estes Açores que muitos deles amam e de que se lembram todos os dias e que são aqueles onde eu vivo, não são os Açores onde vivem todos os açorianos. E para dezenas de milhares de açorianos
e milhares e milhares de crianças dos Açores, esses Açores simplesmente não existem. Só existe o desespero, a ignorância, a fome, a desesperança, e não existe mais nada senão a escuridão. Tu escreves no livro, numa ilha as coisas esquecem-se mais depressa. É a única maneira de fazer o tempo andar para a frente. Explica-nos um pouco. Já explicaste de muita maneira, mas esta questão de esquecer, portanto, esquecem-se mais depressa para que haja, portanto, vida, independentemente da qualidade que seja, não é? Eu tenho. Isso é uma descoberta com a qual eu ainda não lidei devidamente, apenas a sistematizei. Os açorianos fazem um esforço por esquecer, Claro. talvez inconsciente, mas fazem realmente um esforço. Eu estou a falar com amigos e digo, pá, lembras-te do Joaquim, não sei o quê? Não, eu digo, no outro dia estava um amigo a falar de uma festa de 50 anos que quer fazer para o ano, eu também faço 50 anos para o ano, ele também, e então há uma ideia de se juntar 50 pessoas que fazem 50 anos e fazer uma grande festa. Ele queria-me convidar e eu disse, pá, devíamos convidar também o Kim. E ele, quem é o Kim? Eu disse, Kim, pá, o nosso colega de escola. Ah, já estou a ver. Bom, o Kim era o melhor aluno da nossa turma, capitão da equipa do Lusitânia, portanto, era o capitão da equipa de futebol Claro, à americana, que ao claro. mesmo tempo era o melhor aluno. Quantas vezes é que isso acontece? Era o rapaz mais popular da escola e o ídolo deste meu amigo. Era o líder do grupo dele. E de repente este meu amigo não se lembrava dele. Às vezes eu estou a falar com os meus primos, porque eu tenho uma grande admiração, e eu falo de coisas da nossa infância, que foi feita da diversidade, mas que teve coisas incríveis, e sobretudo os primos. Os primos são a grande alegria da infância. E eu ponho-me a recordar coisas e eles, epá, não me lembro disso. Como é que tu te lembras disso? Ou às vezes lembram-se, epá, não me lembrava disso há 40 anos. Como é que é possível tu lembraste de uma coisa dessas? E eu às vezes penso, bom, é porque sou escritor, porque cultivo a memória, porque isso é o que eu faço, é para isso que me pagam. Também é, mas não é só isso. Eu já percebi que não é só isso. Olha, ainda esta semana, há uns dias falei com uma amiga minha, porque um amigo dela me tinha construído uma casota para os cães aqui há uns 8 ou 9 anos. E isto para mim é como se tivesse sido ontem. E eu disse-lhe, olha, Tatiana, lembras-te daquele rapaz que me construiu aquela casota em madeira de paletes? Tu tens o número dele. E ela não se lembrava. Mas era vizinho de porta dela. Como é que ela se podia ter esquecido de uma coisa destas? Eu acho que isto só se explica de uma maneira. Nós fazemos um esforço por esquecer. Fazemos um esforço. Não é apenas esquecer porque fomos pensando em outras coisas. Eu acho que é mais do que isso. Ainda que inconscientemente, nós fazemos um esforço por esquecer. E eu creio que é uma relação com o tempo. Mas eu tenho de pensar melhor sobre isto e tratar melhor esta descoberta. Eu Até creio que é porque a maneira como se a relaciona. frase é lindíssima, a frase é lindíssima Obrigado. e é muito bem escrita. Olha, eu, portanto, ultrapassamos o nosso tempo, mas eu queria, antes de mais, agradecer-te, obviamente, mas antes de darmos a despedida, duas coisas. Primeiro, fala-nos um pouco de Pai aos 50, esta série de crónicas que estás a escrever para o Notícias, o magazine, salvo erro, não é? Portanto, do Diário de Notícias, que sai, acho que no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, etc., portanto, nessa grande rede. Fala-nos um bocadinho sobre estas crónicas que eu te disse antes de nós começarmos esta transmissão e gravação também para aqueles que virão mais tarde, e falarei um pouco disso de uma pessoa que me mandou uma mensagem muito interessante agora há pouco e que eu vou partilhar, portanto, sobre a questão de ver, portanto, esta entrevista mais tarde. Esta entrevista não é bem uma entrevista, é uma conversa. Portanto, fala-nos um pouco como é que apareceu a ideia, obviamente a ideia porque apareceu o bebé, porque apareceu o Arthur, mas fala-nos um pouco sobre as crónicas, eu leio-as, portanto, religiosamente, pode haver uma outra que tenha perdido por uma razão ou outra, e para cima, para além disso, disse e acho que devias compilar em livro, obviamente, até porque eu acho que é uma forma de as pessoas, nem toda a gente espera para ter perto de 50 anos para ter um filho, como tu sabes, um, não é o mesmo da minha geração, que tinha, portanto, eu tenho 64, a minha geração,
ainda se fazia aquelas coisas de ter filhos aos 22, aos 23 anos, não é? Que foi o meu caso. Mas portanto, hoje espera-se, a maioria daqueles jovens que foram meus alunos têm filhos aos 29, aos 30 e poucos, não é? Ahm, mas, porém, mesmo que seja aos 29 ou 30, Joel, é diferente do que ter-se aos 47 ou 49 ou 50. E, portanto, há coisas que eu acho giríssimas da forma que como tu pensas, como é que isto vai acontecer, o que é que isto, portanto, as repercussões que isto pode ter, quer dizer, portanto, que quando se tem 25 anos, pronto, vamos mudar a fralda e vamos à frente. O que é que a gente tem que. Não damos assim muito tempo para o pensamento, porque também estamos numa altura em que estamos, os homens e as mulheres, não é? Pois, particularmente neste caso, o pai, não é? Está no princípio de carreira e essas coisas todas, e é muito difícil. Portanto, espero que tu publiques em livro, porque eu acho que é um manual muito bom para quem quer ter filhos, independentemente que tenha 50 ou tenha 25 anos. Fala-nos como é que apareceu a ideia e como é que está, e se estás, obviamente, a gostar deste exercício, digamos assim, de crónica de literatura através da tua experiência pessoal. Bom, toda a minha literatura tem sido no domínio da autoficção ou no memorialismo, ou seja, eu escrevo muito sobre mim a partir das minhas experiências pessoais, mesmo quando é de ficção, quando que se trata. Portanto, na verdade, desse ponto de vista, não é uma grande novidade. Agora, eu gostava de ter sido pai aos 29 ou aos 30. Não digo aos 22 ou 23, porque realmente sou de um tempo diferente. Aos 22 ou 23 estava a trabalhar como um louco 20 horas por dia e era muito feliz com o meu trabalho, nem me ocorria ainda começar a ter filhos. Gostava muito de ter tido filhos na altura, aos 29 ou 30. Gostava de ter tido aos 35, gostava de ter tido aos 40. Infelizmente, a minha vida não me proporcionou. Este não é o meu primeiro casamento. Houve alguma adversidade pelo caminho. Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz com o momento em que fui pai, porque felizmente ainda tenho alguma força física, ainda consigo correr 20 km, ainda consigo levantar uma saca de cimento e cavar um quintal, e portanto isso ainda não desapareceu. E ao mesmo tempo já não tenho as ignorâncias dos 20 ou dos 25 ou dos 30 ou dos 35 ou dos 40. Quer dizer, se eu não tivesse aprendido nada com o passar dos anos, mau sinal seria. E portanto, estou a gostar muito da experiência de ser pai, em primeiro lugar. É a melhor coisa de sempre. Sempre quis, estou muito feliz. Faço inclusive um esforço para tentar não rodear o meu filho de demasiadas expectativas que venham a resultar em desfavor dos seus próprios interesses. Portanto, quero sobretudo o mais possível munilo de ferramentas para ele ser exatamente aquilo que quiser ser, para ele poder escolher. Se ele quiser escolher ser um pedreiro ou um cantoneiro ou um jardineiro, que escolha, mas que possa escolher. Se quiser escolher ser engenheiro médico ou astrofísico, que escolha, que possa escolher. É isso que é o meu grande objetivo, que ele possa escolher viver nos Açores ou noutro sítio, que ele possa escolher ser, aí não será uma escolha, mas que ele, se não for heterossexual e for gay, possa assumi-lo sem dor, que ele possa escolher ter filhos ou não ter filhos, enfim, que ele possa escolher o meu filho e os outros filhos, porque eu não quero ter só um, e ainda espero ter pelo menos mais um nos próximos tempos. Escrever sobre isso é uma oportunidade incrível que o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias me deram. O Jornal de Notícias e o Diário de Notícias partilham uma revista creio que ainda é, mas pelo menos seguramente foi durante muitos anos a revista mais lida em Portugal. É uma sindicância. Portanto, é uma publicação que sai com 2 publicações e, portanto, tem uma grande audiência, um grande alcance. Evidentemente que menos do que já teve, porque todos os jornais em Portugal, tal como nos Estados Unidos, têm hoje muito menos alcance do que já tiveram, mas ainda assim em Portugal é um espaço muito nobre. Tenho sentido muita resposta da parte dos leitores, estou muito contente. Vou seguramente reunir os textos
em livro, mas que não quer fazê-lo cedo demais, sem poder escolher texto, sem poder construir uma linha narrativa coerente, e sólida. O conteúdo, bom, claro que o conteúdo é resultante de várias coisas, do facto de eu ter esta idade e esta experiência de vida, que evidentemente é menor do que a experiência de vida de outras pessoas, mas é maior do que de outras. O facto de eu ser escritor e, portanto, trabalhar com as palavras e com a língua. O facto de eu pensar muito sobre a vida, que tem que ver com o facto de eu ser escritor, com o facto de eu ser açoriano, isso também, estarmos aqui longe das coisas, também nos ajuda ao pensamento abstrato, etc, etc. Portanto, é a conjugação de uma série de coisas e sensibiliza-me muito que, como ouvi de ti, já tenho ouvido de várias pessoas a frase: epá, quem me dera a mim ter sabido aquilo que tu agora sabes, ou quem me dera a mim ter vivido a paternidade como tu agora estás a viver. Não faço tudo certo, de maneira nenhuma. Vou cometer muitos erros, mesmo tentando muito e sabendo alguma coisa, vou cometer muitos erros e porventura até mais erros do que o próximo. Mas o facto de ter consciência de determinadas coisas talvez torne estes textos um pouco menos pueris do que eles seriam se eu os tivesse escrito aos 25, mesmo aos 30, ou aos 35 ou aos 40 anos. E, portanto, estou muito contente com essa oportunidade, estou muito contente com as respostas e também estou muito contente com aquilo que tu disseste. Muito obrigado, Joel. Vamos então terminar. Eu tenho aqui um e-mail, como te disse, que gostaria de ler, portanto, eu vou só ler a parte que tem aqui umas partes, obviamente, que são mais pessoais, mas tem aqui uma parte que eu quero ler, em que diz: I've read excerpts of Jennifer and think it is stunning. And that he, Joel Neto, is really onto something there. Isto da nossa amiga, portanto, já sabes quem é, a Catherine Vaz, que me mandou, portanto, este e-mail a pedir desculpa por não poder estar em direto connosco, mas para eu lhe fazer o favor de mandar o link para depois ver mais tarde. E é extraordinário porque a Catherine é, de facto, a Catherine Vaz é seguramente uma das nossas melhores e mais conhecidas vozes no mundo luso-americano, como tu sabes, com raízes aí na terceira. Uma E, escritora e incrível. desculpa. Tem uma escritora incrível, eu tenho uma admiração infinita pela escritora e pela mulher. Exato, exato. E portanto ela diz aqui que já leu uns certos da Jennifer. I think it's stunning. Eu tenho que concordar com ela. It is stunning. E portanto esperemos que possamos, aliás, ela fala de um projeto comum talvez, e que possamos, portanto, ver a Jennifer de uma forma ou de outra, ou esta, ou de outra forma, também em inglês, para chegarmos aos luso descendentes, aos Açores-descendentes, e ao mundo americano, que muitas vezes vê as ilhas desconhecidas de uma forma diferente. Joel, muito obrigado, parabéns pelo livro, parabéns pela tua dedicação, portanto, aos Açores, ao arquipélago, por seres um escritor do teu tempo e do teu lugar, que, como todos nós sabemos, é clichê, mas é verdade, ser do seu tempo e do seu lugar é ser de todos os tempos e de todos os lugares. Parabéns pela tua escrita, que eu sou um fã desde sempre. Aliás, estou neste momento a preparar um curso que vamos dar no outono, que é de literatura açoriana, portanto, em tradução, em inglês, e vou-te pedir autorização, obviamente, para dar um pouco da vida no campo, porque há certos, quando falamos da vida dos açorianos, tu contas essas coisas muito bem contadas, e infelizmente o curso será dado em inglês, porque, como tu sabes, não temos os alunos na nossa universidade para lerem em português uma obra literária, mas eu penso que a vida no campo e toda a tua obra, gostaria que os alunos tivessem acesso, particularmente a umas partes da vida no campo e também do arquipélago. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mais uma vez por este espaço. Um E grande abraço. continua, e nós continuamos a ver-te, e vamos ver se a gente consegue convencer a IRTP para pôr, portanto, o novo normal com algumas legendas para os luso-americanos perceberem o que está a passar no arquipélago dos Açores. Um abraço, muito obrigado Obrigado. mais uma vez e Um grande parabéns pela abraço. Jennifer. Um abraço. Muito obrigado. Um grande Muito obrigado. abraço. Um abraço para todos. Adeus.